Aleluia, aleluia, a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz de Espírito Santo esteja. Somente vocês são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo, somente esses dois canais, somente para os inscritos também, nesses dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Aleluia. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Repetindo, aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, aqui que fica na Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Igual está escrito aqui no altar, sede, aqui é a sede, em que eu sempre já falei, volto a falar em todos esses milhares de vídeos, em todas essas plataformas. Igual no Facebook eu sempre falo, aqui nesses dois canais eu sempre falo, e no WhatsApp eu sempre falo também. Aleluia. A sede é só aqui neste bairro. E a sede é só na cidade Ponte Nova, Minas Gerais. Aleluia. E a sede só tem uma na cidade Ponte Nova, Minas Gerais. Não existe em outra localidade e nem existirá em outras localidades. Aleluia. A sede, por isso que fala, a sede é aqui, não é outros lugares. A sede é aqui. E só tem uma só nessa cidade de Ponte Nova inteira. E o Brasil também só uma. E globalmente, e mundialmente, só uma. E nem lá fora não existe, e nem lá fora existirá. Aleluia. Ela é brasileira, voltada as duas bandeiras do altar ali. É brasileira e sempre vai ser brasileira. Aleluia. Eu já falei que Jesus é o quê? Brasileiro. Jesus não é judeu e nem hebreu. Jesus é brasileiro. O Messias é brasileiro. Aleluia. O Messias não é nem judeu e nem hebreu. Aleluia. Ele é brasileiro. A primeira língua foi o quê? A primeira língua mundial foi a qual? A primeira língua mundial foi a qual? Português. Português. A primeira língua foi português. E a primeira mundial, e a primeira mundial. Aleluia. 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 Nascer lá em Jerusalém é uma coisa. Nascer em Jerusalém é uma coisa. Ser de Jerusalém é outra coisa. Aleluia. Tá? Não pode misturar as coisas. Não pode misturar as coisas. Nascer em Jerusalém é uma coisa. Ser de Jerusalém é outra história. Aleluia. Então não tem essa de falar que Jesus é dos judeus. Não tem nada a ver com os judeus. O que está escrito? Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Como é que eu vou falar que Jesus é judeu? Não é judeu. Aleluia. Aleluia. Veio para os seus é judeu? Não. Aleluia. Os seus é judeu? Não. Aleluia. Veio para os seus, não é para os judeus. Tem uma diferença. Vim para os judeus e tem diferença. Eu vim para os meus. Aleluia. Não pode confundir essa palavra. Não pode confundir essa palavra. Ele veio para os seus, não é para os judeus. Agora eu posso falar de Jesus porque nós estamos em Mateus. Agora eu
posso falar. Aleluia. Nascer em uma virgem é uma coisa. Ser de Jerusalém é outra coisa. Nascer em uma virgem é uma coisa. Por que Jesus entende a minha língua que eu estou falando aqui? Ó? Por que Jesus entende o que eu estou falando aqui? Por que Jesus entende o que eu estou falando? Aleluia. Por que ele entende? Por que ele entende e compreende? Entende e compreende. Aleluia. Por que ele me compreende? Aleluia. Essa é uma pergunta bem boa. Por que ele me entende? Por que ele me entende? Aleluia. Quero ver se vocês sabem mesmo. Sabem de nada. Vocês, doutor, sabem de nada. Sabem de nada. Aleluia. Por que ele me entende? É uma pergunta boa. É uma pergunta boa. Por que ele me entende? Por quê? Aleluia. É uma pergunta boa. Ele não fala judeu? Então, mas por que ele me entende? Aleluia. Como muitos falam, né? Ele não fala judeu, mas como é que ele me entende? Aleluia. Ele não fala hebreu, mas como é que ele me entende? Aleluia. Como diz, quem interpreta isso? Lá em cima. Quem interpreta isso lá em cima? Aleluia. Quem interpreta isso lá em cima? Aleluia. Vamos ver se vocês sabem mesmo quem é o Senhor Jesus. Vocês nem conhecem nem o Senhor Jesus. Aleluia. Tá, Jesus é judeu? Não é judeu. Aleluia. Aleluias. Por isso que eu sempre falo, vocês não conhecem nem quem está adorando. Vocês não conhecem nem quem está adorando. Aleluia. Já está escrito, eu vim para os meus, mas os meus rejeitaram. Aleluia. Eu vim para os meus. Aleluia. Não é para os judeus. Aleluia. Para os meus. Aleluia. Não para os judeus. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, nascer em uma virgem, voltando, nascer em uma virgem é outra história. Para cumprir o quê? A profecia de Isaías. Aleluia. Para cumprir o quê? A descendência de Davi. Para cumprir o quê? A descendência de Moisés. Para cumprir o quê? A descendência de Jacó. Para cumprir o quê? A descendência de Isaac. Para cumprir o quê? A descendência de Elias. Aleluia. Aleluias. Para cumprir o quê? A descendência de Adão e Eva. Aleluia. Porque Jesus estava lá no Jardim do Éden. Para quem não sabe. Aleluia. Ele estava no Jardim do Éden. Aleluia. Para quem não sabe. Aleluia. Entendeu? Então, tudo é descendência. Agora eu também sou descendência. Eu também sou descendência. Aleluia. A mesma coisa. Aleluia. Eu sou descendência. A mesma coisa. Aleluia. Lá atrás, ó. Lá atrás. Lá atrás. Bem lá atrás. Aleluia. Então, aleluia. Por que ele estava no Jardim do Éden? Ou você escolhe o bem, ou você escolhe o mal. Ou você escolhe o bem, ou você escolhe o mal. Aleluia. Aleluia. E o que já está escrito? Antes que existisse, eu já existia. Aleluia. Antes que eu nascesse na barriga de Maria, eu já existia primeiro. Aleluia. Eu já existia primeiro. Aleluia. Então, gerar em Maria é uma coisa. Aleluia. Ah, a mesma coisa do dia de hoje. Ah, filho disso, filho daquilo, filho de outra, filho do fulano, filho de ciclano, filho de tanto ciclano. Aleluia. É a mesma coisa. Filho disso, filho daquilo, filho da outra, filho daquela, filho não sei de onde. Aleluia. A mesma coisa. Aleluia. Entendeu? Aleluias. Então, meu irmão e minha irmã e meu amigo, ele veio para os seus. Aleluia. Aleluia. E quando ele vier, ele vai buscar os judeus? Não!
Aleluia. Quando ele vier, ele vai buscar os judeus? Nananina, não. Aleluia. Ele vai buscar os seus. Não é judeu. Aleluia. Ele vai buscar os seus. Ali não está escrito. Aqui não está escrito, eu vou buscar judeu. Eu vou buscar só judeu. Eu vou buscar só Israel. Ali não está escrito, eu vou buscar só Israel. Ali não está escrito isso. Ali está escrito todas as nações. Todas. Aleluia. Todas. Aleluia. Aleluia. Ali está escrito. Ali não está escrito só judeu. Ali não está escrito só Israel. Aleluia. Ali não está escrito. Aleluia. E vem para agora aqui, ó. Eu também sou um dos seus. Eu também sou um dos seus. Aleluia. Porque ele é brasileiro. Ele não fala comigo português. Ele fala com o pastor Simão, não é português? Claro que é português, dentre outras línguas, em mistério também. Ele fala comigo português. Aleluia. Então, aleluia. Esse é a resposta. Aleluia. Aleluia. Ele vai buscar os seus. Agora está escrito. Todas as nações me verão. Todas me verão. Todas as nações vão ver. Aleluia. Então não é só para os judeus. Esquece só de um jeito de esquecer. Aleluia. 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 Você acha que Jesus vai buscar quem rejeitou ele? É só parar para prestar atenção. Vocês acham que Jesus vai buscar quem rejeitou ele? Não! Nananina, não. Aleluia. Ele vai buscar, igual está escrito ali, ó. Eu vou buscar minha noiva. Eu vou buscar minha noiva. Não falou assim, ó. Eu vou buscar os judeus. Eu vou buscar Israel. Ele falou, eu vou buscar a minha noiva. A minha, só a minha, ó. Só minha noiva. Só minha. Só minha. Aleluia. Minha noiva. Aleluia. Aleluia. Jesus não vai buscar quem rejeitou ele, não. Aleluia. Aleluia. Entendeu? E ele não pode nem fazer isso. Se ele buscar quem rejeitou ele, senão não vai cumprir a profecia. Né? Aleluia. Senão não vai cumprir a profecia, aquela profecia que fala. Eu vou ter que julgar todo mundo, senão não vai cumprir essa profecia que vai julgar todo mundo. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, ele é português? Ele é português. Ele é português, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Qualquer um pode nascer. Em outras nações, qualquer um pode nascer. Qualquer um pode nascer. Aleluia. Mas nascer lá não significa que vai ser de lá. Nascer lá não significa que vai ser de lá. Aleluia. É isso que muita gente confunde as coisas. Nasceu lá, mas não é de lá. Aleluia. Nasceu lá, mas não é de lá. Aleluia. O que ele falou? O meu mundo não é aqui, não. O meu mundo não é aqui embaixo, não. Aleluia. O meu mundo não é aqui embaixo. Aleluia. Mas ele é português. Aleluia. E todas as línguas, aí ele vai, aleluia, entender, porque foi ele que confundiu todas as línguas. É ele que confundiu tudo com o pai dele lá naquela época. É ele que confundiu tudo. Aleluia.
Já não está escrito para ele e vai ser para ele. Já não está escrito? Já está escrito isso. Para ele e vai ser para ele. Então é ele que confunde todas as coisas. Aleluia. Sabe o que é confundir? É confundir com inteligência. Eu não estou falando com burrice, não. Eu estou falando de confundir com inteligência. Sabe o que é inteligência? Aleluia. Não é confundir com burrice. Aleluia. Como eu vou falar mais claramente, falta de equilíbrio. Aleluia. Falta de equilibrar. Aleluia. Foi com inteligência. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, ele confundiu tudo. Aleluia. Para que hoje ele pudesse julgar todas essas línguas novamente. Aleluia. 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 O Pai ama confundir. Aleluia. E é certo confundir. Aleluia. Porque se ele não confundir, fica sem graça, né? Fica uma coisa sem graça. Se ele não confundir, fica sem graça. Aleluia. Então, tem que confundir. Aleluia. Aleluias. O que é confundir? Fazer diferente. Fazer diferente. Eu não sou igual a você, não. Aleluia. Eu não sou igual a você. Aleluia. Isso que é confundir. Eu não sou igual a você. Aleluia. Eu não sou. Aleluia. Eu não sou igual a você e nunca vou ser igual a você. Aleluia. Aleluia. Isso que é inteligência. Aleluia. Eu não sou igual a você. E nunca vou ser igual a você. Isso que é inteligência. Aleluia. Entendeu agora? É igual a das línguas. Blá, 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 blá. Aleluia. Eu não sei do que você está falando. Você está falando o quê? O quê? Você está falando o quê? Aleluia. Está vendo como é que ele ama confundir? Então, isso faz parte. Para confundir, para o quê? Para não ficar uma coisa sem graça. Para não ficar sem graça. Aleluia. Blá, 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 blá. Não sei do que você está falando. O quê? O que é? Você está falando o quê? Aleluia. O que você está falando? Aleluia. Então, aleluia. Isso é confundir. Entendeu? Aleluia. Mas isso faz parte. Senão a obra também não cresce. Então a obra cresce confundido, né? Aleluia. Então a obra cresce desta fórmula. Fórmula. O que é fórmula? O que é fórmula? Aleluia. Ei, meu irmão, minha irmã. O que é fórmula? Aleluias. O que é fórmula? Aleluias. Ei, meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Você sabe o que é fórmula? Coisas diferentes. Coisas diferentes. Por isso que fala a fórmula. Olha, essa cor aqui é outra cor. Essa cor é outra. Aleluia. Esta cor é outra. Aleluia. Essa cor é outra. Aleluia. Esse objeto é outro. Esse objeto é outro. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Esse parafuso é outro. Esse parafuso é outro. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Por isso que fala fórmula. Aleluia. Esse altar é outro altar. Esse altar é outro altar. Entendeu? Aleluia. Que fala fórmula. Aleluia. Coisas diferentes. É igual essa sede. É uma fórmula. É igual essa sede. É uma fórmula. Coisa diferente. Coisas diferentes. Fórmula. Aleluia. Entendeu? Aleluias.
Então, aleluia, esse altar aqui, não tem outro altar que se compara com este altar dessa sede. Aleluia. E nem existe, e nem existirá igual este altar aqui. Aleluia. Entendeu? A mesma coisa esse Messias. A mesma coisa esse Messias. Aleluia. A mesma fórmula é esse Messias. Aleluias. Eu vou buscar somente. Eu já falo, ó, somente. Somente. O que é somente? Uma coisa só. Uma coisa só. Aleluia. Por isso que fala somente, ó, na mente. Vai ter que estar ligado na mente. Aqui, ó, eu. Só nele e só em mim. Aleluia. Só nele e só em mim. Aleluia. Tá vendo como vocês não entendem nem o que eu estou falando? Porque vocês são burros. Burro de letra, burro de entendimento. Não estuda as escrituras. Por isso que fica cru. Aleluia. Fica cru. Aleluia. Fica mais cru do que um feijão. Fica mais cru do que um arroz. Aleluias. Entendeu? Aleluia. Por falta de entendimento. Aleluia. Por falta de conhecer a lei. Por falta de conhecer a lei. Aleluia. Por falta de conhecer a lei. Aleluia. Não sabe nem o que eu estou falando. Porque vocês são burros. Igual a palavra fala. Quem não tem entendimento é cego e nu e burro e idiota. Aleluia. É cego e nu e burro e idiota. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Por falta de não conhecer as coisas. Por falta de não conhecer as coisas. Aleluia. Por falta de não conhecer as coisas. Sabe o que é coisas? Ei, meu irmão, e minha irmã, e meu amigo. Sabe o que é coisas? Eu não estou falando uma coisa. Eu estou falando coisas. Eu não estou falando uma coisa. Estou falando coisas. Por falta de conhecer as coisas. Aleluia. Então, aleluia, aleluia. Vamos aqui em Mateus capítulo 16. Aleluia. Resumo do capítulo. Mais uma vez, os fariseus pedem um sinal miraculoso que lhe foi negado. 16:1-4. É igual os fariseus. Pede um sinal. Pede um sinal. É igual os fariseus. 16:1-4. Cristo adverte aos discípulos a que se acautelem do fermento de atitude legalista subjacente que se expressa ensinamento dos fariseus. VV 5:12. Jesus envia seus discípulos a que circulem entre a população para descobrirem quem os habitantes dizem ser Jesus. Segundo o relato do discípulo, o povo vê Jesus somente como um grande profeta. VV 3:14. Pedro, diferentemente, confessa ser Jesus o Messias prometido, Cristo, o Filho do Jeová vivo. VV 15:16. Sobre essa realidade, a igreja de Cristo será edificada e triunfará. Ela será edificada
Essa aqui é a palavra mais interessante. Será edificada. A igreja de Cristo será edificada. Essa é a palavra mais importante. Edificada. A igreja. Como é que eu vou falar de Jesus? Morava fora. Como é que eu vou falar de Jesus morava fora? Aleluia. Ei, meus irmãos, e minhas irmãs, meus amigos, como que o pastor Simão Santos vai falar que este Messias morava fora? Aleluias. Sendo que está falando ali, ó, edificará a igreja. Aleluia. Ó, aquilo que é edificar, ó, é lá dentro, ó, é lá dentro. Olha a coluna, olha a coluna. Olha a telha, aleluia. Olha o chão. Olha essa terra, aleluia. Olha essas velas, olha essas lamparinas de azeite, aleluia. Olha essas janelas, aleluia. Olha esse altar lá em cima, olha esse altar lá em cima, olha lá na frente, aleluia. Aleluia. Olha esse passeio lá fora desta porta que eu estou falando, Pedro, que eu estou falando, Pedro. Olha essa cortina, Pedro, que eu estou falando. Aleluia. Aleluia. Olha esse tapete. Olha esse tapete daqui, lá no altar na frente. Olha esse tapete, Pedro, aleluia. Olha essa madeira desta cadeira, aleluia. Olha essa madeira, aleluias. Aleluia. Olha essa rocha para colocar lá em cima. Olha essa rocha aí, aleluia. Para colocar lá em cima. Aleluia. Edificar. Edificar. Olha esse rolo. Aleluia. Pedro, olha esse rolo. Esse rolo é da palavra, Pedro. Pedro, eu estou falando. Palavra, ó. Palavra neste rolo. Aleluia. Ó, é para enrolar o papel no rolo. Aleluia. E selar com essa cera. E selar com essa cera. E selar com essa cera vermelha ou verde ou amarela ou laranja ou preta ou branca. Para selar este rolo. Aleluia. 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 Isso que é edificar. É igual aqui, ó. É igual eu também, ó. Edificando. Eu pegando madeira ali, eu pegando a telha ali, eu pegando eletricidade do lado de cá, do lado de lá. Aleluia. Aleluias. Olha sobre essa realidade. Ela vê lá. Sobre essa realidade. Aqui não vive em sonhos. É igual que aqui não vive em sonhos. Aqui vive realidade. Aqui não vive em sonhos. Como diz, aqui não existe sonhos. Aqui não existe sonhos. Aqui existe realidade, não sonhos. Aleluia. O verdadeiro crente, ele anda na realidade. Ó, eu consigo enxergar tanto invisível como visível. Eu consigo enxergar tanto invisível como o visível. Por isso que eu falo, o crente não anda em sonhos. Anda na realidade. Aleluia! É igual Jesus falando e Pedro não entendendo nada. Mas como?
Aleluia. Pedro não estava entendendo nada, mas como? Aleluia. Jesus falando da realidade e Pedro perguntando como? Aleluia. Achando que Jesus está falando de sonho. Jesus não está falando nada de sonhos. Jesus está falando ali, ó. Será que você não enxerga essa terra aí não, ó? Será que você não enxerga essa terra, homem cego? Igual Jesus falou para Pedro. Será que você não enxerga essa terra? Aleluia. Será que você não enxerga? Aleluia. Homem cego. Aleluia. Pedro, a igreja começa é na terra. Aleluia. Pedro, a igreja começa é na terra. Eu não estou falando na galáxia lá em cima, não. Eu não estou falando galáxia. Eu estou falando onde eu estou pisando. Está onde eu estou pisando, Pedro? Pedro, está vendo onde eu estou pisando? Está vendo a minha sandália nessa terra? Está vendo a minha sandália nessa terra? Pedro, eu estou falando, está vendo a minha sandália na terra. Aleluia. Está vendo? Aleluia. Começa aqui, ó. Começa nesse quadrado aqui, ó. Pega o prumo lá, Pedro. Pega o prumo. Mas, Senhor, cala a boca, rapaz. Pega o prumo. Aleluia. Cala a boca, Pedro. Pega o prumo. Aleluia. Aleluia. Até Jesus perdeu a paciência com ele. Pega o prumo, rapaz. Aleluia. Aleluia. É nesse quadrado aqui, ó. Aleluia. É nesse quadrado. Vai começar é aqui. Nesse quadrado. Aleluia. 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 Vai começar aqui. Aleluia. Pedro, eu não estou vivendo em sonho, não. Eu estou falando a realidade. Pegou o prumo? Traga esse prumo aí mesmo. Traga esse prumo imediatamente. Aqui onde eu estou. Não é onde você está, não. É onde eu estou. Não é onde você está, não. Pega essa linha. Aleluia. Pega essa linha aqui. Começa dos meus pés. Lá na frente. Lá na frente mesmo. Lá na frente. Vai começar da minha sandália. Esse quadrado. Vai começar da minha sandália. Aleluias. Daqui lá na frente. Aleluia. Ah, mediu direito. Muito bem. Muito bem. Aleluia. Mediu direito. Certo, Pedro, certo. Então, vamos embora. Aleluia. Pega o martelo. Pá, 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 pá. Pega o martelo. Vamos pegar. Blá, blá. Pega o martelo. Aleluia. Aleluia. Levanta essa minha igreja. Aleluia. Chega de andar. Chega de andar. Aleluia. Agora nós vamos andar aqui dentro. Nós não vamos andar lá fora, nós vamos andar aqui dentro. Não é lá fora, não. Nós vamos andar aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Então, por isso que fala sobre essa realidade. A igreja de Cristo será edificada e triunfará. O que é triunfará? É igual aqui, ó. Dá glória para ele. Dá aleluia para ele. Louva ele. Igual aqui, ó. Ama louvar ele. Aleluia. Igual aqui, ó. Ama louvar. Ama cantar. Ama dançar. Ama louvar. É no poder ainda, né? Não é sem poder. É no poder. Não é sem poder. É no poder. Aleluia. O capítulo descreve o momento crucial do ministério de Cristo. Aleluia. Inicialmente, ele falará do reino. Agora a sua mensagem é da cruz. VV 21, 23. Anteriormente, pregará ao povo. Agora a prioridade
do seu ministério está centrada na preparação do discípulo. Versículo 24 e 28. Doravante, os caminhos de Cristo o conduzirão diretamente ao Calvário. Segundo o versículo-chave, 6:21. O momento crítico. Aplicação, pessoal. Seguir a Cristo pode significar a morte do nosso antigo ser, mas também pode significar uma vida nova. Seguir a Cristo pode significar a morte do nosso antigo ser, mas também pode significar uma vida nova. É viver uma vida nova. É viver uma vida nova, aleluia. Sabe o que é viver vida nova? Sabe o que é viver uma vida nova? É ter carro, é ter moto, é ter fazenda, é ter casa. Não! Ter uma vida nova é com poder, aleluia. É ter uma vida nova com poder, aleluia. Não é sem poder. O que é sem poder? Não tem Jeová, não tem Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo, não vem à igreja, não devolve os dízimos da oferta, não é fiel à palavra, aleluia. Entendeu? É no poder. Vida nova, aleluia. Sabe o que é vida nova? Hoje, é hoje, ó, hoje. É hoje. Hoje é hoje. Aleluia. Amanhã é amanhã. E depois é depois. Mês que vem, mês que vem. Ano que vem, ano que vem. Depois do outro ano é assim. Adiante pelo século dos séculos. Aleluia. Todo o dia. Vida nova. É igual aqui, ó. Vida nova. Igual a criança lá. Nova, criança nova, forte e nova. Criança forte e nova. Aleluia. Igual aconteceu aqui. Aquela menina nova. Aleluia. Menina nova. O que é menina nova? Coisa nova. Vida nova. Vida nova. Ó, vida. Sabe o que é vida? Vida. Ó, vida nova. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Igual aquela menina nasceu toda fortuna. Mais forte do que as outras crianças. Aleluia. Mais forte do que as outras. Por quê? Aqui a nova vida. Porque aqui a nova vida. Aleluia. Entendeu? Aleluia. O crente só vive de novo. O crente só vive de novo. Olha que aqui só vive de novo. Novo, todo dia. Novo. Todo dia. Novo e novo e novo. Todo o dia. Novo. Sabe o que é novo? Renova. Aviva. O que é avivar? Transformação. Aleluia. Transformação. Aleluia. Olha, o que eu acabei de falar logo atrás? É uma fórmula nova. O que eu falei atrás do vídeo? É uma fórmula nova. Diferente. Aleluia. Aleluia. O que eu tinha falado lá atrás do vídeo? Fórmula nova. Vida nova. Vida. Ó, já fala. Fórmula. Vida nova. Vida nova. Aleluia. Entendeu? Aleluia.
Então, aleluias. Igual aquela menina, até me alegra quando eu falo dessa menina, aleluia. Para cumprir isso aqui, ó. É para cumprir isso aqui, ó. Vida nova. Significa uma vida nova. É para cumprir isso aqui, ó. Significa vida nova. É para cumprir essa lei que está na minha mão aqui, ó. É para cumprir essa palavra dessa lei aqui, ó. Aleluia. Conceito-chave. Milagre. 689. Profeta. P731. Ressurreição. P737. Interpretando os sinais. 16:14. Os dois grupos aqui mencionados representam Sinédrio, o conselho religioso predominante. Eles demonstraram ser incapazes de interpretar os sinais espirituais, pois Jesus havia realizado muitos milagres autênticos. Os sinais não convencem alguém determinado a não acreditar. Quem é Jesus? 16, 13, 14. Ainda assim, é um insulto chamar a Jesus apenas de um bom homem, ou até mesmo de um grande homem. Seja como for que o chamemos, não reconhecer Jesus como o Filho de Jeová é difamá-lo ou negá-lo. Prestou atenção? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Não reconhecer Jesus, ó. Não reconhecer Jesus como o Filho de Jeová é difamá-lo ou negá-lo. Tá vendo? É que eu sempre já falei. Aleluia. O meu Jesus daqui não é o seu Jesus. É que eu sempre já falei em milhares de vídeos. Aleluia. O meu Jesus dessa sede. O meu Jesus dessa sede. Não é os seus Jesus do outro lado aí. O meu Jesus não é o seu Jesus. Aleluia. É que eu sempre já falei em todas as plataformas. Aleluia. O meu Jesus daqui parece que é igual ao seu. Mas não é igual ao seu. Não é igual aos seus. Aleluia. Parece que é igual, mas não é. O que eu tinha falado lá atrás? Nada é igual, ó. Nada é igual. O que eu tinha falado logo atrás do vídeo? Nada é igual. O que eu tinha falado? Aleluia. Nada é igual. Aleluia. O Senhor Jesus, do outro lado, é morto. Aleluia. O Jesus Senhor do outro lado é morto. Aleluia. Não é o Jesus daqui. Aleluia. Para eu falar mais claramente, não é o Messias daqui. Não é o Rei dos Reis daqui. Aleluia. O Senhor Jesus não é daqui. Aleluia. Aleluia. O meu Jesus, ele tem aquela tatuagem na sua coxa. O meu Jesus tem aquela tatuagem na sua coxa. Aleluia. Que está escrito assim, ó. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Jesus seu do outro lado é sem tatuagem. O meu é com tatuagem. Como eu vou falar com o meu Jesus daqui é igual aos seus? Ei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu amigo. Como eu vou falar com o seu Jesus é igual daqui? Os seus não tem tatuagem porque é falso. É falsificado. Igual a palavra fala. Não é o original. É falsificado. Aleluia. O meu, ele tem a tatuagem para identificar e falar. Ele é original.
Jesus daqui é o original. Aleluia. O céu do outro lado é falsificado. Aleluia. Por isso que eu falo que não existe evangelho igual. Não existe evangelho igual. Não existe. Aleluia. Não existe. Não existe e nunca existirá. Aleluia. O Jesus seu do outro lado é falsificado. Aleluia. O Jesus seus é calmo. Aquele Jesus calmo. O meu Jesus não é Jesus calmo, não. O meu Jesus não é calmo. Aleluia. Os seus é calmo. O meu não é calmo. Aleluia. Aleluias. O Jesus seus é aquele Jesus branco. E o meu Jesus não é branco. Aleluia. O meu Jesus não é branco. Aleluia. O Jesus seus é olhos verdes. Mas o meu não é olhos verdes. Aleluia. O meu não tem olhos verdes. Aleluia. O meu Jesus tem olhos como chama de fogo. O meu Jesus tem olhos de fogo. Aleluia. O meu Jesus não é esse Jesus seus. A pessoa que o meu Jesus é branco? Não. Nunca foi branco e não é branco. Aleluia. Nunca foi branco e não é branco. Aleluia. Já está escrito o quê? O que está escrito? Seu cabelão liso, que bate até na bunda. O seu cabelão grandão, que bate até na bunda. Aleluia. Aquele cabelão brancão, que bate até na bunda. Cabelão grandão mesmo, mas é grande mesmo, aleluia. Cabelão mesmo, aleluia. Aleluia. Por isso que eu falo, o meu Jesus Cristo não é esse Jesus Cristo seu, aleluia. Aleluia. Igual a Apocalipse fala, cabelo mais branco que a lã da neve. Mais branco que aquela neve da Antártica. Mais branco do que aquela neve da Antártica. Aleluia. O seu cabelo é mais branco do que aquela neve. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Mais branco do que a neve. Já parou para pensar o que é essa cor? Já parou para pensar o que é essa cor? Mais forte do que a cor da neve. Mais forte do que a cor da neve. Aleluia. E olha que a neve é branca e o cabelo dela é mais branco do que aquela neve. Aleluia. Aleluia. E não é branco de velho, não. E não é branco de velho, não. Que ele não é velho, não. Não é branco de velhote, não. Vamos chamar. Não é branco de velhote, não. Aleluia. É branco de jovem, ó. Branco de jovem. Branco de jovem. Não é branco de velhote, não. Aleluia. Porque meu Jesus não é velho, não. Meu Jesus é jovem. Aleluia. O meu Jesus não é velho, não. Aleluia. O meu Jesus não é calvo. O meu Jesus não é calvo, não. Aleluia. O meu Jesus não é calvo. Aleluia. Entendeu agora? Por isso que eu falo,
O Jesus seu do outro lado não é igual ao Jesus daqui. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Parece que é igual, mas não tem nada a ver de igual. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Aquela coroa na sua cabeça, cheia de esmeralda. Aleluia. Aquela coroa cheia das melhores esmeraldas que está na sua cabeça. As melhores, nós já vamos pensar, as melhores esmeraldas. Já vamos pensar o que é isso? As melhores esmeraldas. As melhores. Na sua cabeça. Aleluia. As melhores esmeraldas. Aleluia. Que está na sua cabeça. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, o evangelho, ele parece que é igual, mas não é. O evangelho parece, aleluia, mas não é. Quando Jesus veio na terra, ele era diferente. Aleluia. Até quando ele veio na terra, ele é diferente. Igual falou ali, ó, tem que reconhecer ele. Tem que reconhecer ele. Igual tá falando ali. Tem que reconhecer ele. Aleluia. Não é só falar assim, ó, eu aceitei. Aceitar não significa nada. Aceitar não significa nada. É reconhecer ele. Que significa? É reconhecer ele. É o que significa. Não é só aceitar. Aceitar não significa nada. Aleluia. Aleluia. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer quem é esse Messias. O próprio Messias falou: vai examinar as Escrituras, porque lá testifica de mim e fora de mim e do meu Pai. Tanto por dentro e lá fora. Aleluia. Testifica o quê? Dele. O que é testificar? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou original. Eu sou original. Eu sou original. Não tem igualdade. Não tem igualdade. Eu não sou igual a ninguém. Exatamente. Jesus não é igual a ninguém. Aleluia. É exatamente isso aonde que nós chegamos. Ele não é igual a ninguém. Aleluia. Chegamos onde nós precisávamos chegar. Ele não é igual a ninguém. Pronto. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Ele é o que? Original. Eu que sou. Eu que sou original. Eu que sou original. Aleluia. Por isso que fala, testificar é dele. Testificar dele. Só dele. Só dele. Aleluia. Entendeu? Por isso que fala o original. Aleluia. Vamos lá. O Cristo 16. Cristo é a tradução grega de Messias, que significa o ungido. Pedro afirma ser Jesus, o Salvador, prometido pelos profetas
do Antigo Testamento. Esta pedra, 16 e 18, dá a declaração de Jesus sobre a história da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oh, Xandalama, Clandolomandalama, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha o filho falando. Eu edificarei a minha igreja. Olha o filho falando. Eu edificarei. Eu. Só eu, ó. Só eu. Só eu. Só eu. Edificarei só a minha. Ó, minha. Só minha. Só minha. Aleluia. A minha igreja. Ó, igreja. Como é que eu vou falar de Jesus mora fora? Como é que eu vou falar de Jesus mora fora? Se ele mandou Pedro, dá um jeito aí de mandar essa massa para trabalhar. Pega essa massa, pega esse cal. Aleluia. Começa a trabalhar com esse cal aí. Aleluia. Começa a rebocar com o cal. Toda essa área. Aleluia. Passa gesso em toda essa área. Passa gesso em toda essa área. Passa gesso. Aleluia. Passa gesso em toda essa área. Aleluia. 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 Vai lá naquela árvore. Vai lá naquela árvore. Arranca a tinta daquela árvore. Aquela árvore lá que dá cor. Corta aquela árvore no meio. Que vai sair uma cor laranja. Aí que sai aquela cor laranja, você pega para nós pintar os muros. Para nós pintar os muros com aquela cor daquela árvore. Vai sair aquela tinta daquela árvore. Ô Senhor! Até a árvore tem tinta? Claro, Pedro, até a árvore tem tinta. Aleluia. Quem manda na natureza é quem? É eu. Eu que mando na natureza. Vai lá que aquela árvore vai sair tinta. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas, edificar a minha igreja. Edificar a minha igreja. Aleluia. Então Jesus não mora fora de igreja e nunca vai morar. Derivam 3 interpretações diferentes. Ou alguns tomam Pedro como a pedra e usam o texto para justificar a crença de que ele foi o primeiro papa. Todavia, Pedro em grego significa pedra pequena, rocha. Petra, em outra língua, Petra, indica uma formação rochosa, maciça. 2. Outros entendem a confissão de Pedro a respeito de Cristo como a pedra e veem a igreja construída sobre que da mesma maneira confessa-no como o Filho de Jeová. 3 parece mais adequado ficarmos com a verdade, reconhecida por Pedro, de que Jesus é o Filho de Jeová. Por isso é que crê na Trindade. Aqui que já está falando aqui? Filho de Jeová. Por isso que aqui crê na Trindade. Aleluia. Parece mais adequado ficarmos com a verdade, reconhecida por Pedro, de que Jesus é o Filho de Jeová, como a realidade que serve de alicerce para a sua igreja. Sendo Jesus o Filho de Jeová, Satanás jamais poderá prevalecer contra os que são seus. Vai lá. Contra os que são seus. Contra os que são seus. O que eu tinha falado lá atrás do vídeo? Ele vai buscar
os seus. Ele vai buscar os seus. Aleluia. Até Satanás sabe que vai buscar os seus. Aleluia. Até Satanás nessa época ficou olhando aquelas construções. Oh, mas o homem está construindo mesmo, olha lá. O homem está construindo. Até Satanás falou assim, ó, o homem está construindo mesmo. Olha lá. Olha lá, oh, meus demônios. Olha lá o homem construindo. Olha lá, meus demônios. O homem construindo. Aleluia. O homem está botando a massa para funcionar. Até Satanás olhou aquela construção. O homem está colocando a massa para trabalhar mesmo. Olha lá o homem colocando a massa. Aleluia. Aleluias. Que pena que nós não podemos chegar perto daquela porta. Que pena que nós não podemos chegar perto daquela porta. Aleluia. Então, por isso que eu falo, Jesus não mora fora de igreja. Aleluia. Jesus não mora fora de igreja. Aleluia. Aleluias. Entendeu? Aliás, nunca morou, né? Nunca morou. Igual ele falou, né? Aleluia. Igual ele falou com Zaqueu. Desce dessa árvore, Zaqueu. Eu quero falar contigo. Não é aqui fora não, rapaz. Eu quero falar contigo lá dentro, lá. Aleluia. Eu quero falar contigo lá dentro. Aleluia. Eu não quero falar contigo aqui fora, aleluia, aleluias. Quero falar contigo lá dentro. Aleluia. Já preparou o almoço? Porque eu quero almoçar nessa casa lá dentro. Eu não quero almoçar na rua, não. Eu não quero almoçar na rua, não. Eu quero almoçar lá dentro da sua casa, lá dentro. Ô Zaqueu, está vendo aquela porta lá dentro? Lá dentro. Aleluias. Aleluia. Eu quero almoçar lá dentro. Prepara todas as mesas. Ô multidão. Fica aí fora aí, aleluia. Fica aí fora, multidão. Dá um tempo, multidão. Fica aí fora aí, multidão. Aleluias. 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 Então, aleluias. Ele sempre entrava no lar ou no templo. Aleluia. Oh, meu filho, nós te procuramos por todos os lados dessa cidade que se chama assim Jerusalém. Não, mãe! Não, meu pai! Eu não vim fazer as suas vontades, não, pai, mãe! Eu não vim fazer as suas vontades. Eu vim fazer, sim, a vontade só de um, que é o meu pai, que está lá na galáxia. Aleluia. Oh, meu pai, oh, minha mãe, sabe onde eu estava? Lá dentro daquele templo do meu pai. Eu estava lá dentro. Aleluia. É por isso que vocês estavam rodando nessa Jerusalém, rodando de roda de cá, rodando de roda de lá, entrando nessa rua, passando da rua. Aleluia. Mas eu estava na casa de meu pai. Mas eu estava na casa de meu pai. Me convém estar lá. E era para eu estar lá. Na casa de meu pai. Aleluia. 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 Vocês pensou
que eu estava na rua. Vocês pensaram que eu estava na rua. Mas eu não estava na rua. Não! Aleluia. Nós já lemos aqui as portas do inferno, 16 e 18. Porta chama atenção sobre o forte que cercava a antiga cidade e sugere, quem sabe, uma metáfora dos exércitos de Satanás. Outros consideram que o inferno representa a morte na Escritura e toma como a promessa de que a morte não pode conquistar os que são de Jesus. A chave do reino dos céus, 16 e 19. Eis aqui mais uma metáfora, como a chave do Antigo Testamento simbolizava o cargo de chefe dos despeceiros. Jesus claramente fala de algum papel significativo para a era da igreja que estava por vir. Esse papel fica mais claro se pensarmos no uso da chave para ligar e desligar. É que eu sempre já falei. Tem que estar ligado. É que eu sempre já falei. Tem que estar o quê? Ligado. Não pode estar desligado. Agora falando ali, ó. Tem que estar ligado, ó. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Não pode estar desligado. Tudo que é desligado não vale para nada. Tudo que é desligado não vale para nada. Aleluia. Então, tem que estar ligado. Aleluia. Ó! Tudo que é ligado nesse bagulho, Jesus está falando ali, ó. Tudo que ligar lá na galáxia vai ser ligado aí embaixo. Vai ser ligado aí embaixo. O que é aí embaixo? A igreja. A igreja. Aleluia. Aí embaixo. Exatamente. Aí embaixo aqui, ó. Tudo isso aqui é embaixo. Tudo isso aqui. Lá embaixo. Eu vou estar na galáxia. E vocês vão estar lá embaixo. Lá para baixo. Vocês vão estar bem lá para baixo. Bem lá para baixo. Aleluia. E eu vou estar na galáxia bem nas maiores alturas. Sabe o que é isso? Eu estou ligado. Eu estou ligado. Aleluia. Aleluia. Tanto visível como o invisível. Ó, como visível e o invisível. Aleluia. E as coisas invisíveis são as melhores. E as coisas invisíveis são as melhores. Aleluia. Sabe o que são melhores? Eu sinto perto, ó. Eu estou sentindo perto aqui, ó. Sente mais rápido. Sente mais rápido. E as coisas invisíveis são as melhores. Só vai enxergar só quem está ligado. Só vai enxergar quem está o quê? Ligado.
Aleluia. E as coisas invisíveis são as melhores de todas as coisas invisíveis. Ó, ele está lá, mas eu não estou vendo. Ele está lá, mas eu não estou vendo. Por isso que é a mais importante. É aquilo que a gente não está vendo. É aquilo que a gente não está vendo, aleluia. Que são as mais importantes. Aleluia. Sabe o que é importante? A bênção só vai ser só para mim, ó. A bênção só vai ser só para mim. Aleluia. Só para mim. Por isso que as coisas invisíveis é as melhores. Aleluia. Aleluias. E é verdade. Ele está lá em cima agora. Ele está olhando lá de cima para essa sede aqui, ó. Ele está olhando lá de cima para essa sede. Aleluia. Por isso que as coisas invisíveis é as melhores. Aleluia. Aleluia. Ele está olhando lá de cima. É bastante alto que ele está olhando. Aleluia. Para essa sede. Aleluias. Para este local. Para esta área. Para este templo. Aleluia. Aleluias. As coisas invisíveis são as melhores. Por isso que fala, todo aquele gade. Por isso que fala, tudo o que ligarde. Exatamente lá em cima é uma tomada. Exatamente lá em cima é uma tomada. Exatamente isso que vocês entenderam. Lá em cima é uma tomada. Aleluias. Para quem não sabe, é uma tomada. Aleluias. Exatamente. Aleluia. Se desligar daqui, ele tira a tomada lá de cima também. Ele puxa a tomada lá de cima. Aleluia. Ele vem com aquela alavanca e desliga com a alavanca. Ele desliga com a alavanca. Aleluias. 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 Então, aleluias. Por isso que fala ligar e desligar. Por isso que fala ligar e desligar. Aleluia. É que eu sempre falo. É igual um computador. Computador que não dá imagem não vale nada. É igual um computador. Um computador que não dá imagem não vale nada. Aleluias. Não vale nada. Aleluias. A mesma coisa. Porque quando o computador não dá imagem, está desligado. Aleluia. Quando não dá imagem, está desligado. Então, não vale nada. Não vale nada. Aleluia. Porque está desligado. Aleluia. Quando dá imagem, está ligado. Está o quê? Conectado. Eu estou conectado. Eu estou conectado. Aleluia. Eu estou conectado. Aleluia. Por que eu estou conectado? Porque a imagem está ligada. Porque a imagem está ligada. Aleluia. Então, eu estou conectado é com a imagem. Não é só a internet. É a imagem. Não é só a internet. Aleluia. É a imagem. Não é só a internet. Aleluia. Entendeu? Então, aleluia. Computador sem
internet não vale o quê? Nada. O computador sem imagem, a internet não vale nada. Aleluia. Não vale nada. Aleluia. Então, isso chama-se o quê? Desligado. Isso chama-se o quê? Desligado. Aleluia. Está desligado. Aleluias. Aleluia. A mesma coisa é a vida do crente. A mesma coisa é a vida do crente. Tem que dar o quê? A imagem. Tem que dar a imagem. Aleluia. A mesma coisa é o crente. Tem que dar a imagem. Aleluia. Se não dá a imagem, está desligado. Aleluia. Se não dá a imagem, está desligado. Aleluia. Aleluia. Por isso que tem que estar ligado. Por isso que a palavra fala. Tudo aqui é ligado. É a nossa vida. A nossa vida é uma imagem. Para quem não sabe. A nossa vida é uma imagem. Para quem não sabe. Aleluia. Não está escrito? Seja luz. Já não está escrito? Seja luz. Aprende a clarear. Aprende a clarear. Clarear o quê? A imagem. Seja luz. Aprende a clarear a imagem. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, não pode estar desligado. Aquela imagem sem imagem. Aquela tela preta. Quando o computador pega a tela preta, não vê mais nada. Desligou tudo. Aleluia. Aquela imagem preta que não enxerga nada. Ó, não enxerga nada. 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 Aleluia. Aleluias. Porque aquela tela preta está o quê? Desligado. Aleluia. Aleluia. Então essa tela preta nunca vai clarear. Por que nunca vai clarear? Porque não está ligado. Porque não está ligado. Aleluias. Por isso que fala ligar e desligar. 16, 19. A sintase grega não oferece quaisquer indicações claras do seu significado. É mais conveniente observar o papel assumido que Cristo em relação à sua declaração sobre os fundamentos. Pedro confessou a Cristo. Pedro e os demais discípulos foram, então, comissionados a confessar a Cristo diante dos outros. A confissão do corpo, as pessoas respondem a ela. É verdadeiramente a chave para os céus. Uma resposta é uma resposta de fé. Eu estou olhando aqui por causa do Espírito Santo. É uma resposta que é de fé. Aleluia. Abre a porta para uma nova vida em Cristo. Abre a porta. Está assistindo bem? Está ouvindo bem? Abre a porta para uma nova vida em Cristo. A rejeição. Fecha a porta. Ela viu? A rejeição. Fecha a porta da vida. E confirma o julgamento final. Nossa cruz, 16, 24, 26. Aqui, a cruz não simboliza sofrimento algum. Mas a decisão de fazer a vontade de Jeová,
a qualquer preço. Tomamos a nossa cruz quando negamos os impulsos e desejos do velho homem e optamos por fazer a vontade de Jeová em nossa vida. Qual a escolha? Perdemos nosso velho ser e damos início ao processo de transformação do novo ser segundo a habilitação que Jeová nos concede. Ao perdermos a vida antiga, encontramos nossa nova vida em Jesus Cristo. Viu? Encontramos a nova vida em Jesus Cristo. Encontramos nova vida em Jesus Cristo. Vamos agradecer agora, porque madrugada tem mais. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecemos por este culto aqui nesse canal Simão da Silva Santo Simão. Abençoa essa minha irmã que é dizimista e ofertante, e abençoa somente esses inscritos. Amém e amém. Madrugada será de volta, e amanhã, de novo, de segunda a domingo, todas as 7 horas da noite estou aqui. Mas aprendeu, né? Aleluia. Tem que estar ligado, ó. Tem que estar ligado. Aleluia. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aqui que nós estamos aprendendo, tá vendo? Nós estamos aprendendo tudo isso aí, ó. Nós estamos aprendendo. Top focalizado no esboço, preparação, pregação, prova, prática e propósito. Até o próximo culto e próximo vídeo.